E a Bíblia fala em Salmos 119, no versículo 164, que Davi disse: 7 vezes eu te louvo, pelos teus retos juízos. Então, nessa manhã, louve ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre, porque os juízos do Senhor são retos. Vamos para a última aula dessa apostila, 16ª aula, que fala sobre a vitória, sobre a habitação do pecado. Mas antes, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Eu sei que você já falou com Ele nessa manhã. Mas agora aquete sua alma, o seu espírito para atentar à palavra de Deus, que é libertadora, transformadora. Deus, estamos aqui, meu Deus, mais uma manhã na Tua presença. E eu te peço, meu Deus, hoje é o 16º, meu Deus, estudo. A 16ª aula é a última aula dessa apostila. Mas que na vida dos teus filhos, meu Deus, eu te peço que essas aulas, meu Deus, fiquem marcadas, que sejam contínuas, meu Deus, nas suas vidas. Meu Deus, que traga transformação, meu Deus, e evidência da Tua palavra sobre a Tua igreja. Eu te peço, meu Deus, que todo espírito de crítica, toda palavra, meu Deus, que não louva ao Teu nome, saia deste lugar. Todo pensamento, Deus, de ansiedade, pensamento acelerado, meu Deus, que não fique na mente desta mulher, não fique na mente deste homem, na mente deste jovem, mas que nessa manhã, meu Deus, ele seja completo, o Espírito Santo. Que ele não apenas, meu Deus, sinta a sua presença, mas seja libertado pelo poder da sua palavra. Eu te peço, meu Deus, que a mente desta mulher esteja aberta, a mente deste homem esteja aberta, meu Deus, para entender, compreender a tua palavra, que o teu Espírito nesta manhã revele-se, meu Deus, a este povo. É o que eu te peço nesta manhã, que o Senhor me use, meu Deus, como um canal de bênção, meu Deus, nas tuas mãos. E eu louvo ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui ministrando, meu Deus, a tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quero dizer que eu sou grata a Deus por essa oportunidade, essa rica oportunidade, não de ensinar, mas de aprender, porque nós aprendemos quando nós ensinamos. E a Priscila que ministrou a primeira aula não é a mesma que ministra hoje. Pode ter certeza disso. Pelo poder da palavra do Senhor, pela transformação que a palavra tem. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, e esse poder me alcançou. Eu não sou a mesma pessoa e sou grata a Deus por essa oportunidade. Ele viu toda a minha fraqueza, todo o meu questionamento, mas eu não desisti. Eu permaneci e continuei para fazer aquilo que fui chamada. E eu louvo ao Senhor por essa rica oportunidade. Vamos para a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a vitória, sobre a habitação do pecado. É a 4ª aula, a última parte dessa apostila, e nós vamos falar sobre livres da presença do pecado. Você já ouviu aqui, logo nas primeiras aulas, que ao criar o homem, Deus ele tinha em seu coração um plano glorioso, de ter filhos semelhantes a ele. A Bíblia fala que o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e assim o Senhor fez. E o plano do Senhor era para que o homem fosse amigo de Deus, que fosse semelhante a Ele como Ele é, puro, santo. Assim aconteceu no Jardim do Éden. Porém, Adão pecou, foi enganado, Eva foi enganada pela serpente, deu o fruto do conhecimento do bem e do mal para Adão, e ele mordeu, comeu desse fruto, e Eva deu e comeu a Adão também. E o que foi que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E com o pecado que veio a morte.
E a morte passou a todos os homens, e todos os homens pecaram. Por quê? Porque o pecado, além de condenar o homem, escravizar o homem, o pecado também habita no homem. Por isso que a Bíblia está escrito que todos pecaram. Falamos também dos 3 aspectos do pecado: a condenação, a escravidão e a habitação. Primeiro aspecto, a condenação. O pecado veio condenar o homem ao castigo eterno, separá-lo eternamente de Deus. Quando Adão pecou, o pecado foi uma intromissão violenta na vida do homem que trouxe a condenação. O pecado condena ao homem à morte eterna, eternamente separado de Deus. E o que foi que o pecado trouxe também? A escravidão. O pecado veio escravizar o homem, tornou o homem escravo. Por quê? Porque ele é enganoso, porque o pecado é mentiroso. E na medida que você vai tendo prazer em pecar, você vai tornando escravo. E o terceiro aspecto, Priscila? O terceiro aspecto é a habitação do pecado. O pecado veio habitar no homem. Mas nessa manhã eu tenho uma boa notícia para você. Bendito seja o nome do Senhor, que Ele preparou uma salvação completa. Tudo que Deus faz é perfeito, nada é incompleto. E não foi assim também com o pecado. O Senhor fez o plano de salvação perfeito. Aqueles que estão em Cristo, eu e você, já somos novas criaturas, já nascemos de novo. Então eu e você já não estamos mais perdidos. Cristo resolveu, o Senhor resolveu o problema da condenação como Priscila. Cristo morreu no meu e no seu lugar. Isso foi no passado, há mais de 2000 anos atrás. Ele resolveu o problema da condenação, morrendo no meu e no seu lugar. A Bíblia diz que toda a escritura, todo escrito de dívida que era de leis contra mim, contra você, ele cravou na cruz do Calvário. Ele anulou. Eu e você fomos justificados na cruz do Calvário. O meu pecado e o seu pecado foi imputado em Cristo Jesus. E a salvação redentora, a justificação foi colocado em mim e em você. Ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi dilacerado, ele foi desonrado. Para quê, Priscila? Para que eu e você não fôssemos condenados. Cristo resolveu o problema da condenação, porque eu e você já estávamos condenados. Nada de bom que eu e que você fizesse mudaria essa situação, mas Ele tomou o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. Era para que eu e você estivéssemos lá, mas Ele tomou o cálice da ira de Deus, Ele recebeu no seu corpo o resultado do pecado. Cristo morreu no meu e no seu lugar. É por isso que você está aqui nesta manhã ouvindo essa palavra, porque Ele morreu no seu lugar. Ele resolveu o problema da condenação, morrendo, cumprindo no meu e no seu lugar o que eu e você não conseguiria cumprir. Ele cumpriu a lei e o Senhor se agradou de Jesus. A lei que era posta para mim e para você, Jesus cumpriu para que eu e você não fôssemos condenados. Você crê? Priscila, como Deus nos livrou da escravidão. A vida de Cristo, na minha vida e na sua vida, nos liberta da escravidão do pecado. Por quê? Porque o pecado veio escravizar o homem. Então, a vida de Cristo, na minha vida e na sua vida, nos liberta todos os dias da escravidão do pecado.
Se você é escravo do pecado ainda, algo está de errado, porque a vida de Cristo na minha vida e na sua vida nos liberta. Levamos uma vida de santificação, dia após dia. E é dessa maneira, tendo uma vida de santidade, que eu e você somos livres da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele é enganoso, ele é mentiroso e ele veio escravizar o homem. Mas a única maneira que eu e você temos de não sermos mais escravos é recebendo a vida de Cristo em nossas vidas e vivendo uma vida diferente, de novas criaturas nascidas de novo. Essa é a única maneira de você não ser mais escravo. Isso ficou para quem, Priscila? Para quem é do mundo? Não. Para aqueles que estão em Cristo. Porque o mundo já tem o seu juízo. O mundo já está condenado. Mas os que estão em Cristo não estão condenados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Mas Cristo morreu no meu e no seu lugar, e eu e você temos direito à vida eterna. E enquanto estamos aqui, temos que viver uma vida de santidade, de mudança de hábito, mudança de vida. E assim eu e você somos livres da escravidão do pecado. Priscila, e agora? E a habitação? Entretanto, apesar do Senhor já ter resolvido a condenação no passado, porque foi passado, o Senhor morreu lá atrás. E apesar do Senhor ter resolvido no presente hoje, nós levamos uma vida diferente, porque a vida de Cristo está em mim, está em você. Como Deus vai fazer para resolver o problema da habitação do pecado? Entretanto, ainda não se completou a nossa redenção, a nossa salvação. O pecado não foi retirado de nosso corpo. Ele ainda mora em nosso corpo mortal. Ele ainda está em nossa carne. Priscila, onde está escrito isso? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. A partir do versículo 15. Vamos ver o que Paulo diz. Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, mas não o realizar. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Paulo declara que o mal, no versículo 17, 18, 20 e 21, ele diz que o mal, o pecado, mora nele. Ele é uma casa e o pecado mora lá. Porém, não tem nada que eu e você possamos fazer para tirar ele de nós, ainda. Mas o Senhor já vai nos libertar dessa presença perturbadora, inflamada, infecciosa do pecado. Ele diz, já neste caso, não sou eu, já não
nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quantas vezes você deseja fazer o bem, sente disposição de adorar a Deus, sente vontade de ser melhor para Deus, mas o pecado que habita em você te endurece. O pecado que habita em você faz você mudar de ideia. E ele diz, porque eu sei que em mim, aonde na minha carne, não habita bem nenhum. O pecado está morando na vida de Paulo. Ele é um cristão, assim como eu e você. Apesar do Espírito Santo morar aí dentro, o pecado também mora dentro de você. Ele está o tempo todo te puxando para não fazer a vontade de Deus. Porque é assim que o pecado é. Ele não se agrada com as coisas de Deus. Talvez nessa manhã você venha em jejum e a vontade da sua carne é acordar domingo de manhã, depois de um sábado cansativo, você diz, eu quero tomar café, quero comer cuscuz. Mas o Espírito quer você aqui nessa manhã, inteiro, em estado de consagração, mortificando a sua carne. Mas a sua carne diz, não, eu quero tomar café, eu quero encher a pança. Sim ou não? Sim. O pecado mora na vida do homem e é uma das consequências violentas da humanidade. Aonde o homem for, o pecado está com ele. Aonde o homem for, o pecado está com ele. Priscila, como é que eu abafo o pecado? Tendo uma vida mudada pelo poder da palavra. Tendo uma vida com Cristo. Vivendo uma vida de santidade. O pecado vai continuar lá, mas ele vai ser abafado. Priscila, quando eu resolver não fazer mais isso, pode ter certeza que ele vai aflorar na sua vida. Por quê, Priscila? Porque ele mora dentro de você. Amém? Vamos ver o que aconteceu com Caim. Êxodo de número... Gênesis de número 4. Gênesis de número 4. A partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. O Senhor se atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. E a Bíblia diz que o Senhor disse para ele, se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Mas se você fizer o que é errado, eis que o pecado está onde? Na porta. E o desejo do pecado será contra você, mas cabe eu e você dominar. O desejo do pecado, igreja, não é a favor meu e não é a favor seu. Ele é contra a mim e a você. Mas como está escrito, mas é necessário que você domine o pecado. O pecado já residia. Ele já estava à beira, já estava dentro da humanidade, na vida de Caim, na vida de Abel, porque Adão e Eva, eles pecaram, e o pecado já estava residindo. Só precisava que Caim tomasse uma atitude, porque o desejo já estava lá, ele já estava irritado contra seu irmão Abel, mas o Senhor advertiu antes que ele pecasse, se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Mas se não fizer o que é certo, o pecado já está aí na porta. O desejo dele é para te destruir. O desejo dele é para te dominar. Mas é necessário que você contorne essa situação e não peque. Amém? Porém, mesmo com todas essas palavras da condenação, da escravidão e da habitação do pecado que ainda mora em mim e em você, um dia seremos livres dessa infecção mortal. Um dia eu e você seremos livres de ser morada do pecado.
Um dia eu e você seremos livres dessa infecção que é pecado. A nossa pátria, a minha pátria, não é aqui. A nossa pátria é no céu, de onde eu e você aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que irá transformar a minha vida e a sua vida. A minha pátria e a sua não é aqui. Vamos ler o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A minha pátria e a sua não é aqui. Priscila, como Deus acabará com a habitação do pecado na minha e na sua vida, nos levando para a nossa pátria. A Bíblia diz que está escrito aqui, da onde aguardamos o Salvador, o nosso remidor Jesus Cristo, que vai transformar o seu corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Isso é uma boa notícia. A condenação não tem poder sobre mim, sobre você. A escravidão não terá poder sobre mim, nem por você. E nem a habitação do pecado terá domínio sobre mim, sobre você. Porque Ele nos levará para a nossa pátria. Aonde está o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o meu corpo de humilhação em glória. E assim como Jesus é, eu serei também. É desse jeito que o Senhor nos livrará da inflamação residente do pecado na minha e na sua vida. Amém? Se alegre nessa manhã. Porque eu não estou te prometendo uma casa nova, um carro novo. Eu não estou te prometendo saúde. Eu estou te prometendo uma vida transformada com Cristo Jesus no céu. Assim como Deus resolveu o problema da condenação e da escravidão, com a habitação do pecado não será diferente. Haverá a vitória final sobre o pecado. Priscila, quando o Senhor nos livrará da presença do pecado? Quando isso acontecerá? Eu peço que vocês abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 51. Paulo está dizendo: eis que vou lhes revelar um mistério. Que mistério é esse, Priscila? Será revelado agora. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário
que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quanto a este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se investir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Se alegre nessa manhã e abra em 1 Tessalonicenses também, capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvia a voz do arcanjo e ressoava a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Priscila, como o Senhor resolverá esse problema? O apóstolo Paulo está falando na sua igreja a respeito da ressurreição dos mortos. E ele explica a respeito da ressurreição dos mortos. E no versículo 15, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se você espera apenas Cristo aqui para te dar carro, casa, saúde, emprego, status, uma boa família, e não espera em Cristo, o Cristo vindouro, somos as pessoas mais infelizes. Porque algo novo está preparado para mim, para você. Coisas insondáveis. E Paulo continua e ele diz assim: nem todos dormiremos. Os que morrem com Cristo não morrem, dormem. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos, que mortos, Priscila? O que eu acabei de ler em 1 Tessalonicenses capítulo 16. Os que morreram com Cristo. Os que morreram com Cristo. Esses ressuscitarão incorruptíveis, sem doença, sem mancha, sem fadiga, sem cansaço, sem câncer, sem diabetes, sem ruga. Os mortos que morreram com Cristo ressuscitarão corruptível. Priscila, e para mim, para você que estaremos vivos? Não sei. Seremos juntamente transformados. Porque é necessário que este corpo, olhe para a sua carne, belisque a sua carne aí nessa manhã. É necessário que este corpo corruptível, este corpo que tem dores, este corpo que tem rugas, este corpo que envelhece, que sente dores, este corpo que tem diabetes, esse corpo que tem câncer, esse corpo que tem endometriose, este corpo que sofre de cólica, esse corpo que sofre de dor de cabeça,
esse corpo que pede para descansar se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo que é tendencioso para o pecado, que sente vontade no pecado, que sente prazer no pecado. Esse corpo que sente vontade de beber cachaça, que sente vontade de se prostituir. Esse corpo que sente vontade de ir para os mundos das drogas. Esse corpo que tem vontade de trair o esposo, de trair a esposa, será revestido de imortalidade e será incorruptível. Esse corpo que morre será revestido da imortalidade. Não morreremos. Priscila é para todos? Não. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para aqueles que morreram com Cristo Jesus. Pois agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne. E esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo, quando esse dia chegar, que dia, Priscila? Está escrito aí no 54. E quando este corpo corruptível, lavado pelo pecado, sangrado pelo pecado, se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal que morre, que mata, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada, engolida foi a morte pela vitória. Foi engolida pela vitória. E se perguntará: onde está a morte? A sua vitória. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque a Bíblia diz que todos morreram e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. E aqui está escrito: onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. O que é aguilhão, Priscila? É um instrumento pontiagudo, aguçado, usado para guiar o boi a um determinado local. O boi está amarrado e ele é direcionado para ir para a direita. Porém, o boi está indo para a esquerda. E o seu pastor, o seu senhor, pega o aguilhão e fura o boi. Dá toques no boi. E ele toma susto e vai para o seu caminho. Qual é o aguilhão da morte, Priscila? O pecado. O pecado está o tempo todo na minha e na sua carne, nos levando à morte. O pecado está o tempo todo dizendo: você tem que pecar, você tem que pecar, você tem que pecar. Conduz a vida, Priscila? Não. O pecado conduz à morte. E será perguntado: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Ele está o tempo todo me pinicando e pinicando você, para que eu e você trilhe o caminho da morte. Mas, quando o nosso corpo for revestido da incorruptibilidade e o nosso corpo mortal que morre for revestido da imortalidade, então se cumprirá. Onde está a morte? Onde está a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? O aguilhão será vencido. E diz assim: graças dou a Jesus Cristo, que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Priscila, o que acontecerá comigo e com você? Nós seremos arrebatados. E o que é arrebatamento? Retirar algo repentinamente do lugar. Num abrir, num piscar de olhos, seremos arrebatados, tirados desta terra, e o meu corpo e o seu corpo se revestirá
da incorruptibilidade, não pecaremos mais. O pecado será aniquilado do meu corpo e do seu corpo. Você crê, igreja? Quem espera por esse dia? Espere, porque já está chegando. Na agenda de Deus já foi marcada o dia que eu e você não seremos mais dignos de carregar o pecado na nossa vida. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, eu e você estaremos com o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que estão em Cristo, seremos arrebatados. Teremos nossos corpos transformados, não haverá mais morte. Você não morrerá mais. Não haverá mais doença. Esse dia está chegando. Priscila, dá para fazer alguma coisa no abrir e fechar dos olhos? Não dá. Dá para pedir perdão no abrir e fechar dos olhos? Não dá. Dá para se reconciliar com alguém no abrir e fechar dos olhos? Não dá. E quando é, Priscila, que eu tenho que fazer? É hoje. É agora. Porque quando esse momento chegar, que momento? O momento de abrir e fechar os olhos, não haverá mais tempo para você se reconciliar com ninguém. Não será tempo de se despedir de ninguém. Você não vai dizer para o seu esposo nem para a sua esposa: olha, já estou indo, Jesus veio me buscar. Não! Vai ser num abrir e num fechar de olhos. Então o que você tem que fazer, faça hoje. Perdoe é hoje, é agora. Libere perdão é agora. Porque não dará tempo de você dizer: espera aí, Jesus, que eu volto. Deixa eu falar com meu esposo. Não dará tempo. Então o que você tiver que fazer, a quem você tiver que perdoar, o que você precisar endireitar é hoje, é agora, é nesse momento, porque o arrebatamento pode acontecer hoje. Você pode ver os mortos que morreram com Cristo ressuscitar ainda hoje. Então bote a sua vida em ordem hoje. Esse dia será um dia glorioso. Será um dia de festa para a igreja do Senhor. Teremos sido libertados de uma vez por todas da presença do pecado. Estaremos livres deste corpo inflamado pelo pecado. Priscila, e como receberemos novos corpos? Quando formos transformados. Receberemos corpos novos, glorificados. Vamos ver o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Olha o que está escrito em Romanos 8, versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para também que com Ele sejamos glorificados. Nós fomos adotados, fomos comprados por Deus por meio de Cristo Jesus. E Cristo é o Filho único. Porém, será o primeiro de muitos. Por quê? Porque eu e você fomos adotados. E o que é de Deus é nosso. Priscila, e vai acontecer o quê? Herdaremos de Deus e também seremos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Cristo, por Ele ser o primeiro, é meu também. Tudo que é de Cristo, por Ele ser o primeiro, é seu também. Nós fomos comprados por um bom preço e um alto preço, para que eu e você herde tudo aquilo que é de Cristo. E o que está escrito no capítulo 8, no versículo 17, diz: minha Bíblia fechou.
Se somos filhos, filhos de quem? De Deus. Somos também herdeiros, porque o filho, o pai que tem uma herança, o filho é o quê? Herdeiro, tem direito à herança. Somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso também, porque herdaremos juntamente com Ele. Se com Ele sofremos, aonde sofremos? Aqui na terra, para que também com Ele seremos glorificados. Eu quero te dizer nessa manhã que os que sofrem com Cristo aqui na terra serão glorificados e herdarão juntamente com Cristo todas as coisas. Eu e você teremos nossos corpos transformados, seremos novos, e o que é de Jesus é meu. E o que é de Jesus é seu. Tudo que pertence a Ele pertence a nós também. A sua graça, o seu poder, a sua imortalidade, a sua glória é nosso. Nós que sofremos com Cristo aqui, também temos o direito de sermos glorificados com Cristo. Creia nisso. Grandes coisas insondáveis estão reservadas para nós, eu e você, a Igreja de Cristo. Herdaremos juntamente com Ele, tudo que é dele é nosso. Priscila, como será o nosso corpo? Não sabemos como será exatamente nosso corpo. Não seremos outra pessoa. Seremos nós mesmos, mas transformados. Não será um corpo parecido com o atual. Será um novo corpo. 1 Coríntios, capítulo 15, 35. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo 15. Como seremos, Priscila? 35. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? 1 Coríntios 15, a partir do 35. E com que corpo virão? Paulo diz: insensatos. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer. Dá a cada e a cada um uma semente dá ao seu corpo apropriado. Quem aqui planta o trigo como ele é? Ninguém. Plantamos a semente. Você planta o pé de manga? Não, você planta a semente da manga. Como será eu e você? Seremos plantados nesse corpo, mas seremos vivificados em outro corpo. Não será como o corpo parecido, esse meu e seu. Não será. Teremos novos corpos. Você não semeia o que há de ser. Ainda não somos o que havemos de ser. Somos ainda um simples grão. Mas para esse grão tiver que ser o que tem que ser, precisa morrer. Para eu e você ser o que seremos, transformados, glorificados, mudados, precisamos morrer este corpo. Porque seremos plantados neste corpo, mas transformados em glória, no corpo que há de ser. Priscila, como será o nosso corpo? Semelhante ao de Jesus. 1 Coríntios, aí mesmo, no capítulo 15, no versículo 49. Como será o nosso corpo? Semelhante ao de Jesus. Diz assim: e assim, como trouxemos
a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Como eu e você será, como Cristo é, assim eu e você seremos. Olha o que está escrito: como eu e você trouxe a imagem do homem terreno, Adão, a natureza caída, pecaminosa, eu e você trouxemos essa imagem, traremos também a imagem do homem celestial, Cristo Jesus. O meu corpo e o seu corpo será, de uma vez por todas, como o de Jesus é. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. 1 de João, capítulo 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Eu e você, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabendo que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora, eu e você somos filhos de Deus. Mas quando Ele se manifestar em glória, eu e você seremos semelhante a Ele. Nós veremos Cristo como Ele é. E a boa notícia é que o meu corpo, o seu corpo, será semelhante ao dele, imortal e cheio de glória. Priscila, como será o meu corpo? Será um corpo incorruptível e imortal. Aí mesmo, em Coríntios 15, versículo de número 42, 53 e 54. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, infeccionado pelo pecado, o que transgride a lei, mas ressuscita na incorrupção santo. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Versículo 43. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Como será, Priscila, o meu corpo e o seu? Sem doença, sem morte, sem pecado, sem decomposição. Ressuscitaremos em glória e para a glória de Deus. Não haverá mais morte. Você viverá eternamente. Não sentirá mais dor nesse corpo que hoje você sente. Não sentirá mais dor de cabeça que hoje você sente. Será transformado. Priscila, como será o meu corpo? Será um corpo glorioso. Está escrito aí no versículo 42, aí mesmo, de 1 Coríntios capítulo 15. Será um corpo glorioso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, a parte B. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. O meu corpo e o seu corpo será um corpo glorioso, um corpo bem-aventurado. Vamos ver também, está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 21, a parte A. Filipenses capítulo 3, versículo 21, a parte A.
o qual transformará o nosso corpo de humilhação, detonado pelo pecado, escravizado pelo pecado, manchado pelo pecado, para ser igual ao corpo da sua glória. Eu terei, você terá um corpo glorioso, cheio de poder, cheio de graça, cheio de majestade, incorruptível, que não barganha, que não mente. Será um corpo transformado, glorioso. E esse dia está às portas. Priscila, como será o meu corpo? Será um corpo poderoso. Aí mesmo, no versículo 43, de 1 Coríntios, capítulo 15. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Estamos fracos, abatidos, sobrecarregados, oprimidos, ansiosos, mas eu quero te dizer que semeia-se em fraqueza o nosso corpo, mas ressuscita em poder. O nosso corpo será poderoso. Não haverá mais fraqueza. A gravidade não me limitará, não limitará você. Você vai atravessar paredes. Você terá um corpo poderoso, cheio de vigor, cheio de vida. Será um corpo novo, não será um corpo envelhecido, será um corpo novo todos os dias. O mesmo corpo. Você não irá envelhecer, você não terá dor de cabeça, você não vai ter dor porque fulano te machucou. Não, será um corpo incorruptível, sem mancha, um corpo imaculado, será um corpo glorioso, será um corpo poderoso. Não haverá mais fraqueza e você não irá mais morrer. Assim será o nosso corpo. Seremos como Cristo é, imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, absolutamente santo, absolutamente fiel, absolutamente justo. Vamos ver o que está escrito aí em Colossenses, capítulo 3, versículo de número 4. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 4. Quando Cristo o quê? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Com quem acontecerá isso, Priscila? Com aqueles que Cristo é a vida. Quando Cristo, que é a minha e a sua vida, se manifestar, quando Ele vier buscar a sua igreja, então eu e você manifestaremos também com Ele em glória. Quero te dizer nessa manhã, persevere, não desanime, porque Ele vem. Então, console uns aos outros com essa palavra. Ele vem e aniquilará o poder do pecado. Se tiver alguém angustiado, diga para essa pessoa, Ele vem. E um dia passará toda essa angústia, toda essa agonia, toda essa fraqueza, toda essa tristeza. Console uns com os outros com essa palavra. Conclusão: que glória, que promessa! Ele nos transformará.
seremos novos, sem mancha, sem pecado, não seremos mais escravos, não teremos mais dentro de nós duas naturezas, seremos como Deus planejou no princípio, amigos de Deus, fiéis, santos, verdadeiros, não precisaremos mais fugir dele, porque estaremos com ele, seremos como ele é. E que Cristo nos conceda a revelação para alcançarmos pleno conhecimento do Filho de Deus, para que nós, eu e você, tomemos posse da vida abundante, da graça que nos foi dada em Jesus Cristo. E para encerrar, eu quero ler com você Judas. Judas 24 e 25. E o Deus, Judas, só tem um capítulo, amados. Versículo 24 e 25. E ao Deus que é poderoso para evitar que eu e você tropece, que eu e você caia, e que pode apresentá-los. Quem pode fazer isso? Deus. Pode apresentar eu e você irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. A este é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Seja Ele a glória, seja Ele a majestade, seja Ele o poder, seja Ele a autoridades, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Jesus Cristo vem aí. Se prepare, igreja do Senhor, que o arrebatamento vai acontecer e eu e você seremos transformados. Teremos um corpo glorioso e andaremos em ruas de ouro que será semelhante a um diamante. Haverá portas nessa cidade. Sabe quem vai andar lá? Eu e você, que teremos nossos corpos glorificados, transformados, venceremos a lei da gravidade, e assim como Jesus é, eu também serei, e assim como Jesus é, você também será. E a nova cidade, diz a palavra, que não precisa fechar a janela, porque não haverá noite. Eu e você estaremos com Cristo. E Ele vem pegar eu e você, nos arrebatar, tirar desta terra a força. Ele não vai colocar o pé nessa terra, vai nos esperar nos ares. Você está preparada para se encontrar com o Senhor? Porque quem vai ao encontro dEle sou eu e você. Então se prepare, é hoje, é agora. Se coloque de pé nesta manhã. E que a sua adoração nessa manhã seja voltada ao Senhor. Que a sua mente esteja ligada ao Senhor. Porque Ele vem. E Ele não vai pegar virgens loucas, mas virgens prudentes. E quando a porta se fechar, o amor de Deus só ainda está na terra por causa de mim e de você, igreja. Enquanto a igreja está na terra, você é salvo pela graça. É crendo com o coração e falando com a boca. Enquanto a igreja está na terra, ainda tem alguém que interceda pelas suas causas. Ainda tem um advogado. Mas quando essa igreja subir, ele será como juiz. E vai ter que pagar com a sua vida aqueles que quiserem estar com Ele. Mas eu e você estará lá, cantando para o Senhor que só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele
Ele é santo. E eu quero te dizer em uma canção nesta manhã que o Rei está voltando.